gravar. Então, questão solicitada. A gente tem um solenoide longo que possui 200 espiras por centímetro com diâmetro de 4 centímetros e conduz uma corrente I. Envolvendo o solenoide é uma bobina em verde na figura composta por 100 espiras circulares de 5 centímetros de diâmetro. Na figura abaixo temos a visão de frente e um corte transversal do sistema. Suponha que a corrente em unidades de ampere varia no tempo de acordo com a função I igual a menos t quadrado mais 4t, entre os instantes 0 até 4. Determine o fluxo e a fé induzida na bobina nos instantes 1, 2 e 3,5. Tem não. Tem não, tem não. Então, vamos fazer essa questãozinha. Primeira coisa. Essa questão ela envolve duas leis. Ela envolve a lei de Ampère e envolve a lei de Faraday. Para a lei de Ampère, onde ela envolve é para calcular o campo magnético do solenoide. A gente tem que lembrar o seguinte: o solenoide são fios enrolados, né, de tal forma que ele gera um cilindro, né, onde em cima tem corrente saindo e embaixo corrente entrando, ou vice-versa. Nesse caso aqui a corrente para cima, eu estou olhando aqui, né, nessa faixa, e corrente para baixo aqui, beleza? É como se eu estivesse olhando face to face aqui. Pronto. A gente idealiza o solenoide da seguinte forma: para um solenoide ideal, só há campo magnético na região interna. Na região externa do solenoide não tem campo magnético, no caso idealizado. Então, para um solenoide idealizado, o campo magnético externo é ai meu Deus do céu. E minha filha, assiste aí o programinho do Mignon. Idoso é complicado, tá, gente? Não é tão simples, não. É, é bem complicado. Foi, ela pulou, ela ainda ficou pulando aqui, que nem um canguru. Tia, deixa eu conversar besteira. Vai assistir TV. Aí você tem esse caso aqui. Campo magnético no interno do solenoide é diferente de zero. E o campo magnético na região externa é igual a zero. No caso ideal, tá? No solenoide. Sempre. É o ideal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma bobina que envolve um solenoide. Então, de uma maneira bem direta aqui, a primeira coisa que vocês têm que analisar é o seguinte, que o campo magnético vocês vão calcular o fluxo, vai ser devido a essa área verde aqui, que é a área interna do solenoide, que é o diâmetro do solenoide. Tem uma questão que foi a questão que eu botei no vídeo, que eu calculei devido ao diâmetro da bobina. Para quem viu lá o vídeo, foi devido ao diâmetro da bobina. Nesse caso, não é o diâmetro da bobina que se usa para calcular o fluxo. Tá? Estou primeiro explicando a questão. E lanchando ao mesmo tempo. Então vamos lá. A fome é foda. Diga. Isso. Para calcular o fluxo magnético. O campo, eu uso as propriedades dadas do solenoide. Então, primeiro eu fiz só um review do que a gente vai fazer. Então, o que a gente tem? Letra A. Letra A. Então, letra A, ele quer que você calcule
determine o fluxo magnético. Vamos primeiro determinar o fluxo magnético de cada um, tá? Primeiro, a gente tem que o campo magnético, devido à lei de Ampère, então você iria fazer a lei de Ampère aqui no solenoide e você ia encontrar o quê? Que o campo magnético de um solenoide, ele é igual a μ0i N, onde esse N aqui é esse valor aqui em metros, tá? É esse valor em metros. Aqui você tem que essa corrente ela varia com o tempo. Então, nesse caso aqui, você tem o quê? Você tem μ0n vezes I, que varia no tempo. Ok? Daqui, você já tem um campo magnético que passa na região do solenoide e, por consequência, na região interna da bobina. Agora você precisa calcular o fluxo. O fluxo é o que? É integral. O fluxo magnético vai ser integral de... Aí vamos lá. Você tem a região que está aqui. É esse raio todinho daqui para cá. Por que que não vai ser a área todinha da bobina? Porque essa região aqui, ó, não tem campo magnético. Essa aqui que eu estou pintando, ó, não tem campo magnético. Ok? Então, vai ser de 0 até esse R, que esse R é definido como metade disso aqui. Ok? Que é 2 centímetros. Vou deixar R por enquanto. Vezes o campo magnético, que está aqui. Produto interno com o com o dA. Certo? Só para confirmar aqui, para ver se eu não estou cometendo nenhuma grande gafe. Nós temos o livro, porque minha memória é a mesma coisa que um percevejo. Só serve para lembrar. Tá certo. Tá aqui. Então, você tem que o fluxo, ele vai ser integral do campo vezes produto interno com um elemento de área da seção. Gabriel, Diga. tem gente que quer entrar. Quem tem... Tem gente que quer entrar? Apareceu ali para solicitar. Não sei. Não apareceu aqui pra mim ainda não. Sei lá. Qualquer coisa aparece aqui no meu celular também. Ela aparece aqui como do lado aqui. Então você tem que o fluxo magnético é dado pela integral do produto interno de BDA. Esse produto interno aqui, você pode fazer aquela regra do módulo, tá? E nesse caso aqui, o campo magnético sempre é paralelo à infinitesimal de área, tá? Por que que ele é paralelo à infinitesimal de área? Se você pegar Aí aqui eu vou voltar para cá, porque tem um exemplo aqui. Eu não lembro se é para aqui para baixo ou se é para aqui para cima. É aqui para cima. Eu vou sempre fazer isso aqui porque eu estou tentando revisar para vocês da melhor maneira possível, tá? Vai ser bem... Pronto, aqui, ó. Essa é a visão que eu quero que vocês tenham. Aqui eu tenho um discozinho, ó. Eu tenho um círculo aqui. Imagina que eu tenho um círculo aqui. Tá? Esse círculo aqui é a área da seção da bobina, nesse caso aqui, tá? Então, o campo magnético aqui você vai ter que ele vai estar apontando para esse desenho aqui para cá, tá? E o elemento de área também vai estar apontando na mesma direção, ok? Então, produto interno aqui Gabriel, diga, mas por que o campo vai estar apontando para essa direção? você usa a regra da mão direita. Os seus dedos, você vai fazer o seguinte, bota o dedão. Deixa eu ver um jeito para você conseguir fazer isso sem precisar fazer muita coisa. Os seus dedos, você vai começar a fazer o seguinte. Imagine que você vai fechar a mão aqui, nesse desenho.
certo? Imagine que você bota sua mão aqui na frente do quadro e fecha a mão, beleza? Você percebe que o seu dedão está apontando para o lado direito? Quando você fecha a mão? Esse ato de fechar a mão, você está pegando o mesmo sentido da corrente. Ah, certo. Quando você faz isso, o seu dedão vai apontar para a direção onde o B está indo. Ah, então a corrente está no sentido. Ela está no sentido, no caso aqui, ela está no sentido horário. Ela está saindo aqui de cima e está entrando aqui por baixo. Então o campo ele vai ser para a direita. Você imagina você fechando a mão, o dedão vai estar apontando para a direita. Porque a regra que eu sabia era, por exemplo, a corrente no fio, né? Uhum. Aí o dedão ia na direção Da corrente. e o campo. Vice-versa. Também serve. Vice-versa. Vice-versa. Você poderia fazer isso também. Você poderia colocar o dedão no sentido da corrente saindo, você ia ver que seus dedos estão entrando. Que dá no sentido do campo que está aqui fora. Mas aí no caso eu escolhi desse outro jeito para poder ser direto. Entendeu? Que aí você já fixa o sentido direitinho. Que ali você teria que somar, blá 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 blá, mas aqui já vai direto. Bom, aqui você tem a área da seção da bobina. Essa área aqui que você vai usar para o fluxo. Então aqui, a área que a gente vai usar para o fluxo não é a área da bobina toda, porque o campo não passa por toda a bobina. É isso que eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês. Então, calculou. Então isso aqui vai dar o quê? Mi0, ou mouse. Mi0, N, I. No caso, Não diga, pode dizer. se tivesse interno, aí seria só a área da bobina? Seria o diâmetro da bobina como um todo. Só o diâmetro. Porque aí você ia utilizar a área da seção que é devida a esse diâmetro. Que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio, né? Então o raio disso aqui é 2,5. Então você ia ter πr quadrado. Certo? Só que como o solenoide está dentro da bobina, não é toda o fluxo não pega toda a área da seção da bobina, só pega uma parte, tá vendo? Essa é a diferença. Deu para entender? Pronto. Aí você tem aqui o campo magnético, ele sai da integral, porque ele não varia com a área, vezes a área. Aí aqui eu já posso colocar a área da seção direto, tá? Que é πr quadrado. Beleza? Isso aqui é porque você pode usar isso aqui, tá, gente? Eu pulei um pouco de conta. Você tem que isso aqui é B, DA, porque eles são... O produto interno vai dar isso aqui, direto. Aí você tem que B não varia com a área. B ele sempre tem a mesma quantidade para toda a área do círculo. Então isso aqui vai ficar B integral DA. Aí você integra a área e vai ficar B, BA. Eu pulei só essa parte aqui. Aí você chega nesse negócio todo aqui. Isso aqui é o fluxo. Beleza? Isso aqui é o valor do fluxo. Então aqui ele pediu o quê? Fluxo para T igual a 1, 2 e 3,5, né? Aí você ia calcular o quê? O fluxo de B. Aí aqui eu vou botar T, que vai ser um número, que vai ser Mi 0 Nzinho Pi R quadrado. Tá vendo que eu não coloquei nenhum número ainda? Porque não precisa ficar colocando número toda hora. Vezes o I de T. Esse é o fluxo que você obtém dada essa configuração, certo? Aí aqui você pode calcular já. Então aqui vai ficar o quê? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Isso aqui é o valor de Mi0. O N tem que ser em metros. Então tem 200 vezes 10 a 2 metros. Porque aqui estava por centímetro, tá?
Então aqui você tem que dividir por... Aqui é... Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Você tem 200 espira por centímetro, certo? Centímetro é o quê? É 10 a menos 2 metros. Aí você usa a regra de potência, que é o quê? Quem está para baixo e vai para cima muda o sinal somente do expoente. Aí você obtém esse valor que está aqui. Tá? Vezes o π de novo. Aí no vídeo que eu fiz há pouco, eu cometi um agafe. Eu engoli esse π aí. Esse π, infelizmente, eu esqueci de considerar. Então aquele valor que era 2,513, na verdade 2,513 vezes π. Eu esqueci desse π, tá? E aqui o R quadrado é o R não da bobina, mas sim o R do solenoide, que é 4 centímetros, então fica 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes o I. Isso aqui vocês fazem desse jeito, por quê? Aí vai dar um valor de número aqui, tá? Eu vou chamar esse número de A. Por que eu vou chamar esse número de A? Porque eu não vou calcular. Se vocês quiserem calcular aqui, vocês botam na calculadora e depois me informam aí o número. Isso aqui é uma constante. Esse valor aqui não muda. Tá? Esse valor não muda. Eu espero que vocês tenham compreendido esse detalhe. Diga. Aí no caso a gente vai usar só os dados do solenoide, né? Da área solenoide, porque então só vai passar pelo solenoide, né? Pela área solenoide. Por enquanto, para calcular o fluxo, sim. Para calcular o fluxo, sim. Ali o número das espiras da bobina que vai usar. Vai usar, mas é na lei de Faraday. Por enquanto a gente está fazendo a lei de Lenz. Lenz-Newman, que é o fluxo. Tá? Mas a lei de Faraday usa o número de bobina, sim. Porque deu foi 100, não foi? Então isso aqui é um valor A vezes o tempo. I no tempo. Tá? Então aí você teria o quê? Você teria A vezes o tempo no 1, tempo no 2 e tempo 3,5. Aí você substitui aqui nessa equação. Para esse caso você tem o quê? Aí você vai ter, no primeiro caso, dá 3. Aí eu vou fazer aqui, tá? Agora eu vou... Aqui você tem que calcular o fluxo para cada um, tá? Então você tem tempo 1. Isso aqui é igual... Deixa eu só completar aqui. Isso aqui é A vezes menos T ao quadrado mais 4T. Beleza? Aí aqui para tempo 1 você tem o quê? A e colocar o 1 aqui no meio. Isso aqui vai ficar menos 1 mais 4. Isso aqui é 3. Então dá 3A. Para fluxo B igual a quanto que ele dá? Agora eu vou ficar prestando atenção nos valores, que no outro lá eu tava cansado. Eu não olhei não. Para esse aqui agora, para 2, você tem o quê? 2 ao quadrado é 4, né? Então vai ficar menos 4 mais 8. Então dá 4. 4 ampere. E para subir 3,5. Aí agora a cabeça não funciona não. Agora vocês vão... Peraí, é 7 sobre 2. 7 sobre 2 ao quadrado dá 749 sobre 4. Aí agora lascou. Aí aqui... Aí tem que fazer na calculadora aqui, viu? Cadê meu negócio, meu Deus do céu? Minha mochila. Não, tá. Minha prima pegou. Ixi, tá ali do meu lado. Deixa eu pegar minha mochila, já volto.
4 calculei aqui, deu 1,75 A. Então, ó, do fluxo daqui para cá aumentou e daqui para cá diminuiu. Beleza? O fluxo tá variando com o tempo. E é óbvio porque o I varia. E ele pede a fé induzida. Agora você tem que lembrar da lei de Faraday. A lei de Faraday diz o quê? Que a fé induzida ela é menos o número de espira para o carro da bobina vezes a derivada do fluxo do campo magnético dividido pelo tempo. Aqui, deixa eu aceitar a pessoa aqui. Então, você tem que a lei de Faraday é isso aqui. Para a bobina, tá? Agora esse N aqui é o N que foi fornecido na questão, que é esse aqui. Ok? Ok, então sempre na lei de Faraday vai ser para bobina, né? No caso de ter bobina. Não, nem sempre. A lei de Faraday pode ser para só uma espira. Não, mas se sempre tiver bobina, aí a lei de Faraday sempre vai ser Para bobina. para... Uhum. Pode ser também que você tenha... O que significa bobina? Bobina significa que não está passando corrente dentro. Certo? Porque ela também é um solenoide. Ela é um solenoide, só que nela não passa corrente. A corrente que vai passar nela é induzida. Deu para entender? Tanto para você fazer uma bobina quanto para você fazer um solenoide é a mesma coisa. A diferença é que uma, a corrente não está passando, a corrente é neutra, que é a bobina, e a outra, que é o solenoide, ele está com a corrente variando. Variando não, ele tem um fluxo de corrente ali no fio. Diga quem foi que falou. Bom, então a gente já tem os fluxos, só que aí que tá. Ele pediu para calcular o fluxo e pediu para calcular a lei de Faraday, tá? Isso aqui vocês poderiam usar utilizando a variação que ele dá aqui, né, dos tempos, tranquilo. Mas existe uma maneira mais simples, que é o quê? Você simplesmente aplicar isso aqui, que tá aqui, ó, esse e esse, tá? Então vou colocar aqui, então vai ficar ε0 é igual a menos n. Aí você vai ter a derivada do tempo de menos t ao quadrado mais 4t. A derivada de um polinômio, ela é simples, né? Você desce o expoente e diminui em um número. Então vai ficar menos 2t mais 4. Ok? E agora você calcula para cada tempo de novo. Tempo 1, então você vai ter a FEM do tempo 1, isso é igual a menos NA. Aí substitui menos 1 aqui, vai ficar menos 2 mais 4, que é 2. Então aqui vai ficar menos 2NA. Esse N aqui é 100, tá, gente? Eu só não estou colocando porque no final das contas você vai ter que fazer essa conta aqui primeiro. E depois ter que ficar multiplicando por 100 todo mundo. Então, para não ter que ficar fazendo essa conta toda hora, eu não estou colocando aqui não, tá? Eu estou focando mais na parte que é difícil. Aí, cadê? O outro tempo é 2. Aí substitui 2. Menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Então a gente tem aqui, ó, FEM nula. E para o outro,
que é 3,5, você vai ter menos NA e substitui. Fica menos 7 mais 4 igual a mais 3 NA. Então, o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que a FEM variou positiva, aumentou de 1 para 2 e de 2 para 4, de 2 para 3,5, ela diminuiu, certo? A FEM não, o fluxo, perdão. E na FEM ela aumentou de 1 para 2 e e aumentou de novo para cá. No caso é porque aumentar é subjetivo, né? Você vai ter um fluxo de FEM contra e um fluxo de FEM para frente. Aqui já é o resultado da questão toda, tá? Aqui já terminou a questão. Alguém tem alguma dúvida nessa questão ainda? No caso, essa parte de sentido. Vamos lá. Ok, boa pergunta. Então, inclusive ele pede para dizer o sentido, né? Então, eu esqueci. Aqui você calcula em módulo, né? Ele não bota esse sinal aqui não, ó. Mas eu boto porque já dá o sentido. Vamos lá. Qual é a lógica daqui? Você tem um solenoide produzindo um campo magnético na região interna dele. A gente viu que esse campo magnético ele está entrando no plano aqui. Por que ele está entrando no plano? Usando aquela regra da mão direita. Você usa seus dedos no sentido das flechinhas ali. Você vai ver que seu dedão está entrando no plano. Ou vice-versa. Você usa seu dedão no sentido da corrente e vê que seus dedos estão entrando no plano. Mesma coisa. Tá bom? Além de Lenz diz o que? Quando você cria uma variação de campo magnético em uma espira, essa espira ela vai criar uma corrente induzida de tal forma que ela vai criar um campo magnético que combata esse campo magnético que está entrando nessa espira. Então, a natureza ela vai querer criar o quê? Ela vai querer criar um campo magnético saindo do plano, certo? Saindo do plano, de tal forma que impeça essa corrente aqui. Note que essa corrente, ela no começo é positiva, que é no T1, ó. T1 a corrente é positiva. Em T2, ela também é positiva. E T3 também. Só que o problema dela é o quê? Que ela começa aumentando e depois diminui. Então a variação dela muda. Uma que a variação é positiva e a outra que a variação é negativa. Tá? Então, o que acontece? Esse camaradinho aqui, ele vai mudar. Então, começo, você vai ter isso aqui. A FEM, quando está dando negativa aqui, quer dizer que ela está contra o sentido da corrente que cria aquele campo. Certo? Então, ela está criando um campo magnético que contrapõe o campo que está aí. Então, qual seria o sentido no começo? O sentido no começo seria anti-horário. Porque é contra a corrente que está aqui. Certo? Quando a FEM fica positiva, ela ficou no mesmo sentido da corrente que estava a outra. Porque agora o fluxo está diminuindo. Se o fluxo diminui... Diga. Diga. A corrente está no sentido horário, ou seja, a força da natureza, né? A natureza cria
meio que uma contracorrente no sentido anti-horário. Ou seja, se a força automotriz lá na frente, se ela der positiva, vai estar no sentido dessa força contrária, corrente. Isso, Se der negativa, vai estar no sentido contrário à força contrária da corrente que está naquela frente. isso. Mostrando aqui onde é que tem isso, tem no livro, tá? Então, o Gabriel, basicamente, se a fenda é negativa, é só você inverter a corrente e o campo que foi dado. Isso. Aqui, ó. Tô pegando aqui a lei de Lenz aqui, pra vocês olharem. Quem dá isso aí é a lei de Lenz, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê? Então aqui, ó, vamos lá. Você tem um campo magnético, lei de Lenz, tá? Um campo magnético que está entrando desse jeito na espira, tá? Essa espira ela não está conectada com ninguém, ela está sozinha na vida. Então, o que que ela vai sofrer? Ela vai sofrer o processo de um campo magnético do Polo Norte entrando aqui, certo? Só que aí o que que a natureza quer? A natureza quer se manter em equilíbrio, de alguma forma. E qual é a maneira que a eletrodinâmica faz isso? Criando um campo magnético oposto ao que está sendo aplicado. Para isso se manter verdade, tem que ter uma corrente acontecendo aqui. Percebe que essa corrente, tá vendo esses dedos fechados aqui, gente, ó? Os dedos eles estão fazendo esse sentido aqui, ó. Eu vou tentar desenhar, tá? Não sei se eu vou conseguir. Qual é o sentido que está aqui? Se você olhasse de cima para baixo, você veria o sentido horário, tá? Aqui é o contrário, ó. Percebe? Por que que isso aqui está acontecendo? Porque está aumentando o fluxo. Aqui você tem que a variação do fluxo dB dt, isso aqui é maior do que zero. Para esse caso aqui. Quando você está com esse movimento de baixo para cima, entrando aqui na espira. Quando você sai, você diminui a intensidade do campo, imagine que agora ele está um pouquinho mais perto da espira e ele agora começa a se afastar. O que que vai acontecer? A variação vai ser o quê? Negativa. O que que vai acontecer? O sentido da corrente vai mudar. Por que que o sentido da corrente vai mudar? Porque imagine aqui, nesse caso, quando está mais próximo, você tem aqui a espira. Você tem a espira e você tem o campo magnético que está aqui, né? Mais próximozinho. Agora ele está começando a vir para cá, ó. Ele está vindo para cá, certo? Ele está diminuindo o fluxo que passa aqui. O que essa espira entende? Ah, eu estou saindo do equilíbrio. Eu tenho que criar o quê? Um campo magnético que me ajude a voltar ao equilíbrio disso aqui. O que ela faz? Ela cria um campo magnético dessa forma. Isso aqui é o campo magnético. Certo? Só que aí, quando está se aproximando, né? Quando está saindo, ela cria de volta. Eu expliquei errado. Ela cria na mesma direção. Porque aquela intensidade de campo que tinha antes não tem mais. Deixa eu refazer todo o enredo. Você tem o campo entrando dentro da espira. Quando o campo entra dentro da espira, o fluxo aumenta. Quando você tira esse campo, o fluxo diminui. O que a espira entende? Quando está entrando no começo, ela quer combater o campo. Então ela gera uma corrente induzida que cria um campo magnético que meio que contrabalanceia tudo isso. Campo magnético induzido.
Aí imagine que você pare esse movimento e volte a subir. Quando você começa a subir de volta, a intensidade do campo vai diminuir e vai ter que contrabalancear essa intensidade como? Criando um campo magnético induzido na mesma direção que estava antes. Por isso que a corrente fica no mesmo sentido da mão quando está voltando. Eu fui claro agora? Deu para entender? Pronto. Com esse conceito você usa para cá, para poder entender o sentido da corrente e do campo magnético. Então, tá negativo, tá contra o sentido da corrente que foi aplicada. Tá positivo, tá no mesmo sentido da corrente que foi aplicada. É isso. Bom, eu vou fechar aqui o vídeo porque eu vou ajudar a alimentar rapidinho e já volto. Aí a gente já começa a próxima, tá? Tá certo.